Quantos gostaram da aula do Michel? Ele ainda está aqui, hein? Ai de vocês. E quantos têm noção do quão é difícil fazer tudo aquilo que ele falou? Acho que só não tem noção quem não tentou ainda, né? Mas eu estava, no final da aula, falando com o Arlindo quanto é simples, quanto é real e o quanto a gente não acredita nisso, assim, né? Nós não acreditamos na oração, assim, porque é muito simples, assim, quando ele foi dando aquela lista, nossa, é algo assim que dá para fazer, né? Tipo o povo, assim, tudo que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. Dá, a gente consegue. Mas o fato é que a gente vai pôr no dia a dia, a gente não consegue, porque nós não acreditamos, né? Ele falou, nós não acreditamos que nós precisamos disso. E, assim, o que eu senti no final nós não acreditamos no poder da oração. É muito simples. E, então, a minha tarefa aqui é mostrar a necessidade, né? É fazer vocês, e eu junto com vocês, acreditarmos a necessidade. E aí, então, a aula tinha que ser trocada, né? A minha tinha que ter sido primeira e a dele depois, porque daí eu mostrava a necessidade e ele vinha com as dicas práticas, que aí vocês já tinham as perguntas. Mas Deus sabe de todas as coisas. Então, essa aula aqui não é sobre o tabernáculo. A aula é sobre o espaço para Deus. E eu vou falar baseado nesse livreto aqui. Então, esse aqui é um livreto, como disse o Pedro Arruda, o tio Haroldo já leu, releu inúmeras vezes, já deu várias vezes curso sobre ele. É um livreto escrito por um padre chamado Henry Nouwen, que foi um mestre da espiritualidade, e esse livreto ele é o resumo de tudo aquilo que ele falou. Como disse o Arlindo, ele falou, tudo que vocês acharem sobre Jared Led, vocês comprem. E eu queria dizer, tudo que vocês acharem tudo que vocês acharem desse autor aqui, Henry Nouwen, comprem, porque ele é realmente alguém que aprendeu através do sofrimento, alguém muito quebrantado, um coração que fala aos nossos corações. Tudo que ele escreveu a respeito de espiritualidade e disciplina. Estão vendo que eu estou um pouco ofegante, né? Vai ser assim até o final. Tudo que ele escreveu vem muito ao nosso coração. Então, é de coração para coração. Não é alguém que está falando de métodos frios, não é alguém que está falando de uma posição superior, mas é alguém quebrantado, falando a respeito deste lugar de intimidade, da nossa necessidade de conhecer a Deus. E esse livreto, Espaço para Deus, ele é o resumo da mensagem dele, ele é o suprassumo, ele é o concentrado de tudo aquilo que Henry Nouwen pregava. E aí nós temos a passagem que é o resumo do livreto. O livreto é o resumo da mensagem. E nós temos a passagem que é o resumo do livreto, ou seja, nessa passagem bíblica, nós temos tudo aquilo que realmente tocava o coração desse mestre e que ele queria ensinar para nós. Vamos chegar lá, tá? Mas o primeiro ponto, ele está fora do livreto. Espaço para Deus, mas está aí na sua apostila, na página 63. E o primeiro ponto tem a ver com o tabernáculo, por isso que ele está desenhado aqui. O primeiro ponto é, Deus precisa de um espaço vazio para falar. E aí eu queria que vocês abrissem comigo em Êxodo e já corrigissem aí na sua apostila, que a passagem está do 7 a 22, mas é Êxodo 25, do 17 ao 22, tá?
Então, pode corrigir aí, pôr número 1 na frente do 7. E pode abrir em Êxodo, capítulo 25. No capítulo anterior, Moisés sobe num monte para receber as tábuas da lei. E, ao invés de dar as tábuas da lei, Deus revela para Moisés um modelo do tabernáculo. Então, o assunto aqui é a respeito do modelo do tabernáculo. E o Romilton costuma falar a respeito da estranha igreja de Jesus Cristo, encontrada nos evangelhos. E aqui, nesse primeiro ponto, eu queria falar a respeito do estranho culto dos israelitas. É como se Deus tivesse escolhido a nação de Israel e falasse para ela assim: vocês vão ser estranhos. Eu quero fazer de você uma nação esquisita. E aí a nação de Israel vira para Deus e fala assim: mas esquisita assim, que tanto? E Deus fala assim: muito esquisita, muito estranha. Na verdade, vocês vão ser uma nação totalmente estranha. Para começar com o culto que vocês vão prestar a mim. Ah, beleza, então manda aí, Deus. Aí Deus começa a falar, né? E aí ele vai dar o modelo do tabernáculo. E o tabernáculo, se vocês lerem todos os capítulos, é muito detalhe. É muito rico em detalhes. E cada detalhe tem um significado, porque Moisés estava vendo algo que estava no céu. Então, ele estava vendo uma realidade no céu e ele iria reproduzir aquela realidade ali na nação de Israel. E aí, então, começa, né? Então, as cortinas exteriores, o átrio, e aí tem um altar de bronze, tem a bacia de bronze, e vai falando cada detalhe que tem, né? Não é tão resumido assim. E aí, provavelmente, enquanto o povo estava ouvindo, eles devem ter pensado assim: nossa, mas legal, né? É um estranho bom. Já viu o estranho bom? Ele está na moda, o estranho legal, assim, tem um estranho que é bom. Só que eles não sabiam o que estava por vir. Por quê? Porque toda forma de adoração e todos os templos das religiões dos outros países contemporâneos a Israel, o templo não era nada tão elaborado. Então, quando Deus vai dando o modelo do tabernáculo, eles podem ter ficado animados. Por quê? Porque, afinal de contas, eles estavam com o privilégio de ter um culto um pouco mais elaborado do que as outras nações. Mas a diferença é que, no final da adoração das outras religiões, todas elas se prostravam, ou o fim da adoração das outras religiões era o quê? Falou certo aqui, não sei quem falou. Uma imagem. Então, o fim da adoração das outras religiões era diante de uma imagem. Eles adoravam imagens. E aí é que entra o X da questão. Porque nenhum desses detalhes aqui, tão bonitos e tão elaborados do tabernáculo, é o alvo da adoração. Qual é o alvo da adoração? Vamos começar a partir do versículo 17. E que diz o seguinte. Então, ele está se aproximando, a partir do versículo 17, se aproximando do alvo, do centro. O átrio não era o centro, o santo lugar não era o centro. Tinha um cômodo especial no tabernáculo que chamava Santo dos Santos, Santíssimo Lugar. E neste lugar, então, Deus ordena para Moisés: também farás um propiciatório de ouro puro, com 2 côvados e meio de comprimento e 1 côvado e meio de largura. Farás também 2 querubins. Então, os querubins já... Nossa, será que é diante deles?
de ouro batido nas duas extremidades do propiciatório. Farás um querubim em cada extremidade. Serão feitos para formar uma peça só com o propiciatório nas duas extremidades deles. Os querubins terão as asas estendidas por cima do propiciatório, cobrindo-o. Estarão um de frente para o outro, com as faces voltadas para o propiciatório. Até hoje eu nunca vi nenhuma representação em figura do tabernáculo que trouxesse a imagem fiel desses querubins, porque era coisa de doido mesmo. Versículo 21. Colocarás o propiciatório em cima da arca, e dentro da arca porás o testemunho que te darei. Então, muito detalhado, muito rico, cheio de significado. Porém, o alvo ainda não era nenhuma dessas coisas descritas aqui. Então, o alvo está descrito no versículo 22, que era a principal coisa que fazia do culto dos israelitas um culto estranho. Versículo 22 fala o seguinte: ali virei a ti. E de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo a respeito de tudo o que eu ordenar para os israelitas. Então, nós podemos definir que o centro, o fim, o alvo do culto israelita era este lugar aqui. E este lugar aqui é em cima do propiciatório, entre as asas dos dois querubins. E esse lugar aqui, o que tinha? O que tinha aqui neste lugar? Não tinha nada. Então, abaixo tinha a arca, dentro da arca tinha as tábuas da lei, ou seja, tudo muito significativo. Tábuas da lei, escrita com o dedo de Deus, querubins, ouro, muito assustador a figura dos querubins, não era essa coisinha pequenininha que a gente vê desenhada. Tudo muito significativo, mas nada era o alvo. O alvo era em cima do propiciatório, que em inglês chama assento de misericórdia. E esse assento de misericórdia, esse trono de misericórdia, que é o mesmo nome usado para propiciatório, não tinha nada lá. Ou seja, é um trono vazio. Então, o alvo final do culto israelita é um trono vazio. Para quê? Para o Senhor falar. Então, a diferença entre o culto israelita e as outras religiões é a diferença entre uma imagem e a voz de Deus. Isso que faz toda a diferença. Porque é extremamente incômodo você passar por todo um ritual. E, no final das contas, o que Deus estava querendo dizer é: você não sabe o que te aguarda lá. Você não sabe o que te aguarda lá. Porque a diferença entre uma imagem e a voz de Deus é que, se você vai prostrar-se diante de uma imagem, você sabe exatamente diante do que você vai se prostrar. Ou seja, isso aqui é uma adoração a algo esperado, algo que você já conhece, você tem um certo controle sobre aquilo. E isso aqui é a adoração para o nada, para o vazio. Então, esse primeiro tópico é: Deus precisa de um espaço vazio para falar. Ou seja,
Deus precisa desse incômodo, desse desconforto que é criado pelo vácuo. É por causa disso que esses momentos que nós separamos para Deus é tão desconfortável, porque você não está fazendo necessariamente nada, você não está produzindo, você não está fazendo nada, você está separando o espaço para Deus. O que Ele vai falar? Não dá para saber. Então, aqui é o culto onde você não tem o controle. E aqui é o culto a algo esperado. Então, a questão existem várias comparações do tabernáculo. Tabernáculo, na última instância, pode ser comparado com o próprio Deus, né? Apocalipse, no capítulo 21 ou 22, diz que a Nova Jerusalém descia e lá não havia templo, não havia tabernáculo, porque o próprio Deus estava no meio deles. Então, o tabernáculo é uma figura do próprio Deus, nós somos a imagem de Deus. Então, o tabernáculo também é uma figura de nós mesmos. É uma figura do nosso ser. Nós poderíamos comparar o tabernáculo como sendo corpo, alma e espírito. O lugar onde Deus tem comunhão conosco, que Ele fala conosco, que Ele se comunica conosco, é no nosso espírito. Então, existe necessidade de que Ele encontre um espaço vazio para falar conosco. O fato é, nós somos entulhados de muitas coisas. Então, a nossa dificuldade em ouvir a voz de Deus é porque não existe em nós espaço vazio. Então, essas disciplinas e essa necessidade de separar tempo para Deus não é simplesmente formas, de mérito ou formas religiosas. Elas são uma necessidade que nós temos por causa da agitação da nossa alma. Alguma pergunta nesse ponto aqui? Todo mundo concordado de que nós precisamos que Deus precisa de espaço? Que a questão aqui é Deus determinando como seria o culto dos israelitas, mostrando que ele precisa de espaço. Bom, gente, isso aqui eu quis mostrar biblicamente, mas o fato é o seguinte: quando a gente está conversando com alguém, não há nada mais desagradável quando a atenção daquela pessoa não está toda voltada para nós. Então, está conversando com alguém está lá no celular, mandando mensagem não sei o quê, ou no computador. O computador é pior, né? Porque abre uma imensidão de possibilidades e nós nos sentimos completamente ultrajados. Não dá para ter uma conversa profunda se a atenção não é completamente voltada para nós. Muito mais Deus. O fato é, Deus não concorre com as outras vozes. Deus não concorre. Então, Ele determinou que o lugar que Ele iria falar era nesse espaço vazio, porque Ele é Deus. Então, não tem ninguém que merece mais honra e mais atenção irrestrita do que Ele mesmo, ok? Então, esse primeiro ponto é o fato de que Deus precisa de espaço vazio para falar. E aí, nós vamos entrar para o segundo ponto, que é o fato de que não há esse espaço vazio em nossas vidas. Nós somos completamente distraídos, avoados. A nossa alma é aloprada, ela é frenética e só tende a piorar.
Então, esse segundo ponto, eu preciso falar com vocês, aí nós estamos entrando especificamente no que Henry Nouwen fala, que ele dá para nós um retrato das nossas vidas. Então, nós vamos entrar agora no retrato das nossas vidas, e o retrato da sua vida poderia ser definido em duas expressões: cheios e não realizados. E aí, dentro desses cheios, temos nossa primeira característica, que são as nossas ocupações. Então, desde muito cedo, nossas vidas são cheias de atividades, e hoje em dia está ficando cada vez mais cedo, né? Os pais têm enchido o dia das crianças com muitas atividades boas. E aí ela aprende que, então, isso vai ser uma constante na vida dela. Então, hoje em dia, nem tem esse luxo mais da criança não sofrer dessa primeira característica, que são as ocupações. Então, nós somos pessoas muito ocupadas. E aí, a gente, às vezes, nem tem dimensão como que isso se deu, assim. Como que chegamos a esse ponto, assim? Porque, afinal de contas, era só um compromissozinho ali, que você disse sim, e mais um aqui, que você foi dizendo sim, que parecia não fazer diferença na sua semana. E aí você foi dizendo sim para várias coisas, e, de repente, o seu dia está completamente tomado de atividades. Por que você não consegue dizer não para as atividades? Porque nós somos reféns do seguinte pensamento: quanto mais ocupados, mais importante nós somos. Quantos de vocês já não ouviram ou já não fizeram a seguinte afirmação? Ligou para alguém e falou assim: eu sei que você deve estar muito ocupado, mas você poderia me dar um minutinho do seu tempo? O que a gente está querendo dizer com isso? A gente está elogiando o sujeito. A gente está elogiando. E quem ouve isso nem tem a coragem. Às vezes ele não está fazendo nada, né? Mas ele não tem coragem de falar assim: não, cara, fica tranquilo, não estou fazendo nada, não. Por quê? Fazer nada é sinônimo de desvalorização. E ocupação é sinônimo de importância. Ele diz aqui no livreto que 1 minuto de alguém muito ocupado vale mais que um dia inteiro de alguém à toa. Então, você vai passar o dia com alguém que não faz nada, você não valoriza aquelas horas. Então, as ocupações, elas são sinônimo, elas trazem para nós um senso de importância. Então, quanto mais ocupados, mais importantes nós somos. Mas, e aí, então, nós chegamos no ponto que nós não conseguimos, não existe um espaço disponível na nossa agenda, o que é uma grande ironia para a nossa época, porque nós vivemos numa era, numa época, numa geração em que tudo é rápido. Tudo é rápido. Você vai para o Rio, você vai em 40 minutos, tudo é de carro, a internet, você faz tudo pelo computador, ou seja, tudo é feito para você economizar tempo e, no fim das contas, você não tem tempo para nada. Isso é uma grande ironia e nós precisamos desconfiar dessas coisas. Agora, como se não bastasse as ocupações, nós também estamos entulhados das pré-ocupações. E as preocupações o que são as preocupações?
preocupações. Gente, se a gente fosse só gente ocupada, estava tudo certo. Sabe por quê? Porque ocupado você está ali, você está fazendo o que você está fazendo. Mas a pior tragédia nossa é que nós somos seres virtuais. Porque nós somos assombrados pelo senso das preocupações. E tem algum louco aqui que ousa não se preocupar com nada? Olha, eu estou dizendo assim, mas pode ser que tenha, tá? Não, é verdade. Por quê? As duas criancinhas. Tem a Malu e tem o Benjamin. Eles não se preocupam com nada. Por que eu digo que tem algum louco? Por quê? Porque as preocupações, elas são sinônimo de responsabilidade. Ou seja, se tem um adulto, se tem um ser adulto, o sujeito adulto se preocupa, porque ele é um sujeito responsável. Então, as preocupações, elas são sinônimo de responsabilidade? Só que elas te fazem um sujeito virtual. Porque você está aqui, mas a sua cabeça está lá na semana que vem e lá no lugar onde você mora. Ou seja, você está aqui, mas não está aqui. Então, olha para a pessoa que está do seu lado aí. Ela é alguém que está em modo offline, tá? Ela está aqui, mas ela não está aqui. Não está, gente, não está. Imagina! Gente, a gente tem que pensar em todas as possibilidades, ué. Porque vai que, voltando para casa, o carro quebre. Vai que, voltando para Montemor, o pneu fure. O step está furado. Se um pneu furar, não vai dar certo. Como que a gente vai fazer? É real, né, amor? E se, chegando lá em casa, tiver chovido, eu pensando nas minhas. Gente, tem que se preocupar, porque, poxa, quem é o irresponsável que não se preocupa? Então, esse é a primeira expressão que nos define. Nós somos pessoas cheias das ocupações e das preocupações. E isso nos faz um trombolho ambulante. Né? Somos pessoas cheias. Ele usa uma expressão aqui, que está na mochila de vocês. Nossas vidas são como uma mala abarrotada no final da viagem, né? Final do CPPI aqui. Você tentar colocar as suas roupas de volta na mala, você vai ter um retrato do que é a sua vida. Nossas vidas são como uma mala abarrotada. Não cabe mais nada. Ou seja, nenhuma nova amizade, nenhuma conversa profunda não cabe. Nossas conversas são monólogos alternados, né? Ele fala e eu fico ali esperando a minha hora de falar, porque eu não estou ouvindo o que ele está falando. Não cabe mais nada. Somos pessoas presentes de corpo, mas ausentes. Sempre. Então, a nossa vida acontece muito mais no computador, muito mais no celular, do que aqui, presencialmente. Né? Eu percebi uma coisa muito engraçada que
eu tinha amizade com o pessoal que estava lá no meu estado, em Goiás. MSN, aquela coisa, aquela saudade, conversa, não sei o quê. Aí, tá, beleza, vou para aí, não sei o quê, marca a viagem, a visita e vai. Quando chega lá, o que acontece? Não é nem que não tem assunto. Eu fico doido para achar um computador para falar com as pessoas que ficaram aqui em São Paulo. Eu preciso manter a amizade, não sei o quê, MSN, não sei o quê. MSN nem existe mais, né? Desculpa, gente. Eu sou da época do MSN. Então, esses meios que facilitam a comunicação, infelizmente, roubam a gente, mas não tem nada a ver com as preocupações, né? Foi só alguma coisa dentro desse fato de nós sermos virtuais. Somos seres virtuais, somos seres que estão aqui, mas, de fato, não estão aqui, e isso é uma figura um pouco deprimente. A outra expressão paralelo a isso é não realizados. E essa expressão, não realizados, ela é uma contradição com isso aqui, porque se você é alguém que está cheio de ocupações, você deveria ser alguém realizada, porque ocupações, afinal de contas, são sinônimos de importância. E se você, além de ocupada, é uma pessoa preocupada, né, precavida, você é uma pessoa responsável. Então, é um contrassenso essa outra parte do nosso retrato, que é a não realização. Apesar de nós sermos pessoas cheias de atividades, cheias de coisas com que nos preocupar, infelizmente, nós somos pessoas não realizadas. E esse não realizado traz 3 aspectos. O primeiro aspecto é que nós somos pessoas entediadas. Aí está escrita a palavra enfado. Também é o mesmo que tédio. Enfado é aquele sentimento de você estar fazendo algo que você não vê relevância. O que eu faço tem valor? Então, esse é o primeiro sintoma do não realizado, é o primeiro, é o mais leve. Quase todos nós já sentimos ele, ou estamos sentindo. É aquilo, você está fazendo, você vai para o trabalho, e você não sente prazer, não sente pulsão, você não sente a paixão. Você está fazendo algo que você, no fim das contas, acredita que não foi criado para fazer. Então, é o enfado. Vocês lembram da figura que o Pedro contou? Várias garçonetes servindo, não sei o quê. Pô, cara, a imagem que eles transmitem é essa, enfado. Estou fazendo aquilo, mas estou totalmente desligado do que eu estou fazendo. E aí tinha uma que estava conectada, e aquilo chama muita atenção, porque a maioria das pessoas está numa atividade que não tem, para ela, dentro dela, na mente dela, não tem relevância. O segundo aspecto é ressentimento. É um pouco mais grave, porque o enfado, você está simplesmente entediado com a atividade. Agora, o ressentimento, você está ressentido, você está... É um sentimento contra. Você está com raiva das pessoas que te colocaram naquela posição. Então, assim, quando você é um jovem, seu pai te formou para a vida e depois consciência de que você deveria ou estudar ou trabalhar, ou seja, você está numa faculdade, mas você está enfadado, ou você está num emprego e você está enfadado. E aí, o próximo passo é você sentir ressentimento contra o seu pai, que te colocou ali. Você fica com raiva, porque se não fosse ele, você não estaria ali. Então, isso é para o jovem. Mas, às vezes, é o marido, o esposo, que, se não tivesse família, ele não precisaria estar naquele emprego. Então, ele está fazendo aquilo por causa
da esposa e tal. Então, o ressentimento é uma raiva que vai contra as pessoas ou contra o patrão, entende? Então, esse ressentimento é um pouco mais grave, porque é uma ira, a definição de ressentimento é ira congelada. A pessoa ressentida é uma pessoa perigosa, porque aparentemente está tudo bem, mas lá dentro tem uma ira que está resfriada, né? Está congelada. Às vezes é contra o próprio Deus. Então, esse é o segundo passo, é um pouco mais grave e é muito perigoso, né? Então, temos assim explosões do nada. Teve uma reportagem muito maluca esses dias de um funcionário que simplesmente pegou, o gerente veio falar com ele pegou a faca que estava ao alcance e começou a esfaquear o gerente, assim, do nada. Isso aí sem falar das explosões no trânsito, né? Do nada, um xingamento, uma buzina, um não sei o quê, faz a pessoa explodir. O que é isso? Ira congelada. Por baixo do pano está lá a ira, mas por fora está tudo certo. Isso aí é muito perigoso. E o terceiro passo, então, aqui tem enfado, ressentimento, e o último estágio, mais pior de todos, é a depressão. E aí a depressão é o pior por quê? Porque sua raiva não é contra a coisa que você está fazendo, não é contra ninguém externo a você. A sua raiva é contra você mesmo. Aqui fala, depressão é um sentimento opressivo de culpa. Não só nossa presença é indiferente, mas nossa ausência seria preferível. Sentimos-nos culpados por estar vivos. Acho que é importante essa definição de depressão, porque é o estágio final, e muitos chamam de depressão o que não é depressão. Às vezes você está simplesmente ressentido contra a vida e todas essas coisas. Mas a depressão é algo muito grave, que ela é totalmente voltada contra você mesmo. Assim, a sua ausência seria preferível, ela é desejada. Então, aquela pessoa que absorve culpa de tudo. É um senso opressivo de culpa. Então, esse é o estágio final, é o pior estágio, e faz parte desse retrato. Todos vocês vão concordar comigo, a depressão é a doença do século. E isso tudo por causa desse retrato. E esse retrato, então, é o retrato de uma vida natural, ok? Então, esse retrato da vida natural, se você não teve identificação nenhuma com ele, você está no caminho certo, está tudo bem para você. Porém, se houve alguma identificação em algum dos pontos, perigo. Qual é o principal perigo da vida natural? O principal perigo da vida natural é você olhar para ela e fazer a seguinte afirmação: é assim mesmo. As coisas são assim mesmo. A vida aqui na Terra vai ser sempre assim. Então, o pior inimigo para você sair dessa realidade, para ir para uma outra realidade, se chama um vago senso de insatisfação. Então, olhando para esse retrato, todos nós conseguimos detectar coisas que estão erradas. Né? Nós não fomos criados para ser pessoas ausentes, nós não fomos criados para ser pessoas entediadas, ressentidas.
Então, assim, nós conseguimos detectar alguma coisa que está errado, mas nós nos conformamos com a situação. Então, esse sentimento de conformidade é o pior inimigo, ou seja, é a principal coisa para te manter nesse quadro aqui. Se nós pudéssemos definir essa vida natural em uma palavra, eu poderia definir com a palavra chato ou chata. É uma vida chata. Claro, o primeiro sintoma dela é tédio. O primeiro, mais leve. Então, é uma vida chata. E você olhar para esse quadro, olhar para a sua vida chata e se conformar, você é um doido. Porque olhar para o retrato da sua vida natural deve gerar em você desespero. Então, esse é o único resultado de você olhar sinceramente. Aqui tem uma frase que tirada do livro, que diz o seguinte: devemos expulsar o vago e obscuro sentimento de insatisfação e fazer um exame crítico da forma que estamos vivendo. E isso requer honestidade, coragem e confiança. Ou seja, você precisa ser sincero, você precisa ser honesto e olhar para a vida natural, para a vida que você está vivendo e definir ela com todas as letras. Ela é chata. E aí? Você vai gastar a única vida que você tem em uma vida chata? Quem tem coragem de dar um grito? Cadê o Jansen? É o único que teria, né? Pode. Tem... A definição desse lado aqui é chato. A definição desse grito é o quê? Desespero. Tem mais alguém corajoso? Por quê? Porque a gente quer manter o quê? Manter as aparências. Gente, a vida é assim mesmo. A vida é assim mesmo. Para que mexer no estado como estão as coisas? Como diziam os zombadores, é assim desde o princípio, é assim que o bom senso desse século vai tentar te acalmar. É assim desde o princípio, né? Ou como diz o outro, avisa quando for gritar. Não mexa com o estado em que as coisas acontecem. Você é um forte candidato para continuar em uma vida chata, que tem o seu fim, onde? Qual é o último estágio? Na depressão.
Então para você está tudo certo. Tudo bem. Continue na sua, como diz o Francis Schaeffer, na sua alienação cósmica. Fica à vontade. Você, sujeito virtual, que não foi criado para ser virtual, mas sirva-se em levar a sua vida na normalidade. Então, se o principal inimigo para permanecer na vida natural se chama conformismo, o principal aliado seria o quê? Que poderíamos descrever como desespero. Você acha que alguém desesperado vai avisar que vai gritar? Se ele avisar, ele não está desesperado, tá? Desespero. Esse é o estágio que ninguém quer entrar. Ninguém quer entrar. Se tiver como ter um bonde que sai desse estágio aqui e vai para outra realidade, tranquilamente, sem assustar ninguém, sem mexer nas aparências, nós pegaríamos ele. Só que não existe. Então, na apostila de vocês está escrito que existem dois países que fazem fronteira um com o outro. E esses dois países são a vida natural e a vida espiritual. E o limiar entre elas se chama desespero. Então, se você quiser ficar longe dele, então fique bem no centro aqui, tá? Quietinho aqui. Para que ninguém se escandalize com você, para que você nunca pague mico, hora nenhuma. E a sua imagem continue intacta. Mas existe uma outra realidade chamada vida espiritual. Então, nesse lado aqui da vida natural, nós estamos vivendo debaixo das ocupações e com o peso das preocupações e sofrendo esses efeitos de tédio, ressentimento e, finalmente, não sei se é o caso de alguém aqui, depressão. Por quê? Porque estamos de acordo com as possibilidades naturais, né? Vida natural, estamos vivendo de acordo com as possibilidades naturais, de acordo com o pensamento deste século, com o curso deste século e com os recursos desse século. E sabe por quê? A principal característica dessa vida natural são as preocupações? Por quê? Tudo que diz respeito a este século está chegando ao fim. Os recursos deste século estão chegando ao fim. Então, e olha que coisa terrível e assustadora. Além delas estarem chegando ao fim, existe uma total desigualdade. A gente viu hoje de manhã na aula do Pedro. Ele falou, quanto que é? Não sei quantos por cento dos ricos usam 90% dos recursos. Uou! 20% dos ricos é desesperador. Não é à toa que a gente vive numa competição louca por tentar achar um lugar no sol. Porque, além de estar total desigualdade, eles estão chegando no fim
Essa era está com um dia marcado, e o nome desse dia é Dia do Senhor. Então, é total loucura continuar nesse país chamado vida natural. É total loucura. E aí, vamos para a passagem, que é o centro desse livreto, é Mateus 6. A passagem central do livreto é os versículos 31 até o 33. Mas nós vamos ler a partir do versículo 24. Porque o Senhor Jesus, Ele veio para nos tirar desse tédio aqui, dessa coisa chata, para nos levar para uma outra realidade. Então, Jesus Cristo, Ele é um verdadeiro revolucionário. E, na verdade, assim, Jesus ele não vem falando nenhuma palavra nova, mas Ele é a tradução de tudo aquilo que Deus estava falando, tentando falar, se comunicar, independente da época. Nós temos duas passagens bem específicas que estão falando a mesma coisa que Jesus está falando. No final do livro de Josué, e a gente explorou bastante, né, no início do primeiro módulo com o tio Cristóvão, em 1 Reis 18, com Elias, a mensagem de Elias, a mensagem de Josué. Deus estava tentando se comunicar, o que Deus estava tentando comunicar com o povo é a mesma coisa que Jesus vem falando, mas de maneira traduzida, porque Deus estava tentando falar, mas existia bastante dificuldade entre a mensagem de Deus e a época que eles estavam vivendo, ou seja, uma mensagem muito limitada. Mas Josué, depois de introduzir o povo na terra de Canaã, e está tudo certo, derrotou os inimigos. Ele vira para o povo e fala o seguinte: escolhei a quem vocês querem servir. E quase que, você pode ler o último capítulo de Josué, quase que ele está desincentivando o povo a servir a Deus. Porque ele faz muita exortação, ele fala: olha, sabei de uma coisa, Deus é ciumento. Não dá para servir a Ele e aos outros deuses. Então, no discurso de Josué, ele está o tempo todo fazendo menção entre Deus e os outros deuses. E está falando: olha, se eu fosse vocês, não seguia a Deus. Quase que ele fala isso. E o povo pensa, né? Vai lá, pensa um pouquinho, volta para Josué e fala: não, nós vamos servir a Deus. E aí, Josué fala: vocês têm certeza? Vocês têm certeza que vocês vão servir? Porque não dá para servir os dois. Ele é ciumento, ou você vai servir a Deus ou aos deuses. E tal, e aí ele fala: quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Beleza. E Elias a mesma coisa. Ele vira para a nação de Israel e pergunta: até quando vocês vão vacilar entre dois caminhos? Se Baal é Deus, segui-o. Se o Senhor é Deus, segui-o. E aí, então, Jesus vem para traduzir tudo isso que Deus está tentando comunicar no Velho Testamento. Versículo 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Então, no fim das contas, o que está pegando na questão dos deuses é que os deuses oferecem estabilidade, prosperidade, possibilidades nessa vida natural. Israel ficava confuso, porque eles serviam a um Deus invisível.
que estava convidando eles para um outro reino. Então, para eles, o dilema sempre foi, eles não queriam abandonar Deus, mas eles não conseguiam abandonar os outros deuses. E a questão de Baal é a mesma. E a questão que Jesus vem trazer é a mesma. Não dá para servir a Deus e as riquezas. E aí ele começa aquele discurso tão utópico. Né? Versículo 25. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vossa vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai as aves do céu. Eu acho que é baseado nesse discurso que o povo fala que Jesus era hippie, né? Porque primeiro ele manda olhar para as aves do céu, depois ele manda olhar para os lírios do campo. E qual é a característica de todas as aves do céu, tá, gente? Galinha é uma ave, mas não é uma ave do céu. Qual é a característica comum? Porque Jesus não especificou qual ave era para a gente olhar. É isso mesmo. Qual é a característica? As voam. Elas voam. Elas voam. Percebe a diferença entre o trombolho ambulante, pesado, sobrecarregado, sua vida cheia e não realizada, e uma ave do céu? Você percebe? A liberdade, a mobilidade é a principal característica. As aves voam. E Jesus mandou olhar para as aves. Qual foi a última vez que você olhou para as aves do céu? Faz tempo, né? Porque a gente fica até com raiva, gente que é da cidade grande, né? Aqui só tem pombo, e pombo é uma praga. Então, a última coisa que você quer olhar é para eles. Então, aproveita que você está aqui no Vale da Águia. Tem águia aqui? Não sei. Tem gavião, tem urubu, garça, urubu. Aí. Tem problema, gente. Olhou? É inspirador olhar para as aves do céu. Porque elas apontam exatamente para essa... Segura na cadeira. Elas apontam para essa santa irresponsabilidade. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Ou seja, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Por acaso, vocês não têm muito mais valor que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora à duração de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir?
Olhai como os lírios do campo crescem, eles não trabalham e nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis, dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Pois são os gentios que procuram todas essas coisas. E, de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal, ou o seu problema. Então, se nós visualizássemos, então, essa parte das nossas vidas, são as ocupações e as preocupações. Seria muito fácil se Jesus viesse com uma mensagem e combatesse diretamente nas ocupações. Porque é muito fácil você ser uma pessoa que não se preocupa com nada se você não tem nada o que fazer. Mas, como Michel já falou na palavra dele, Jesus Cristo não era alguém desocupado. Então, o combate de Jesus não é em cima das ocupações. Jesus vem diretamente combater as preocupações. Ou seja, ele está mexendo em algo que é muito mais profundo do que fazer coisas, algo muito mais profundo do que aquilo que fazemos externamente. Ou seja, pode ter alguém que não faz nada da sua vida, não tem nenhuma coisa que ele é responsável, mas ele pode ser alguém extremamente preocupado. E pode ter pessoas que são muito ocupadas, mas que estão liberadas na mente das preocupações. Como isso é possível? Então, para que nós saiamos dessa vida natural e entremos nessa outra realidade, que é a vida espiritual, Jesus vem combatendo o centro do nosso coração. E o centro do nosso coração, e aí dá para medir, o termômetro é muito fácil. Se o centro do seu coração é o reino de Deus, então você é alguém que não está refém das preocupações. Mas se o centro da sua vida não for o reino de Deus e a justiça de Deus, então você é alguém atormentado pelas preocupações. Então, essa passagem aqui está falando conosco a respeito das preocupações. Simplesmente. Ele está dizendo, não fique ansioso. Não fique inquieto. Dizem que gastrite é doença de brasileiro. E eu nem sei por quê. O brasileiro é um povo relax, né? Mas diz que é bem comum. E gastrite é sinônimo do quê? Ansiedade.
Então, é um bom termômetro para nós medirmos qual é o centro do nosso coração. E a verdadeira revolução acontece ali. Então, eu gostaria que a coisa fosse um pouco mais simples, assim, que a coisa fosse um pouco mais metódica, mas, infelizmente, inclusive, você não vai encontrar nenhum padrão de disciplina espiritual na Bíblia. Você não vai encontrar quantas horas nós devemos orar por dia na Bíblia. Porque a questão de você separar espaço para Deus, ou de Deus ter espaço na sua vida, é o quanto o centro do seu coração está mudado. Não adianta fazer o caminho inverso. É necessário que nós tenhamos um encontro com o Evangelho. É necessário que o Senhor alcance o centro do nosso coração. É necessário que Ele troque os muitos alvos que nós temos por uma única coisa, chamada Reino de Deus. Só existe uma maneira de nós sairmos de uma vida chata para uma real aventura para a qual nós fomos criados para viver. Todos nós fomos criados para viver uma aventura. Todos nós fomos criados para voar, todos nós fomos criados para a liberdade. E, para mim, quando eu falo sobre esse assunto e olho para esse desespero aqui, eu só lembro de uma pessoa, que, para mim, é uma verdadeira inspiração, que é o meu avô. E, se você quiser saber o que aconteceu na vida dele, tem um livrinho que conta, bastante resumido, chamado Minha Jornada Espiritual. Alguém que entrou em desespero e não manteve as aparências. Irmãos, não existe possibilidade de Deus ter espaço em nossas vidas se nós estivermos vivendo uma missão natural. Não existe necessidade de Deus para isso. Se a sua vida foi determinada por meios naturais e não existe nada sobrenatural guiando a sua vida, Deus não vai encontrar espaço. Você vai orar para quê? Você vai orar todos os dias? Você não vai orar todos os dias. Eu já estou te adiantando o veredito. Isso não vai acontecer. A não ser que você seja uma exceção. Porque brasileiro é terrível em disciplina. Se a sua vida não estiver alinhada àquilo que Deus projetou para você, não existe necessidade dele na sua vida. Ou seja, antes de você abrir espaço para Deus, Deus precisa revelar para você a sua missão. E a sua missão vai te dar muita ocupação. Mas a missão que Deus revela para nós, ela é impossível para nós vivermos. Ou seja, só é possível na dependência do Espírito Santo. Então, você vai ter que orar, meu filho. Você vai ter que separar tempo para Ele. Não porque você aprendeu o que é o certo, mas porque você vai precisar disso. Aqui, nesses dois lados aqui, você pode colocar independência. Esse aqui é o país da independência. E esse aqui, você pode colocar dependência. Aqui você está ferrado. Você está ferrado. Você topou? Você disse sim? Então você está ferrado. Você está ferrado, porque você não depende dos recursos naturais. Ali é dependência total
no Espírito Santo. O lance é que você não vai conseguir em você forças para viver aquilo que Ele está te chamando. Então, uma outra expressão para reino de Deus é vontade de Deus. Então, Jesus falou, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. O que Ele está dizendo? Buscai em primeiro a vontade de Deus. Você tem coragem? Você tem coragem de buscar em primeiro lugar a vontade de Deus? Por quê? Qual é a consequência disso? Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, uma é uma alma inquieta, uma alma ansiosa, uma alma preocupada. Eu preciso prover para mim os recursos para eu viver. É minha responsabilidade. Comer, beber, vestir, é minha responsabilidade. O que Jesus falou? Os gentios é que procuram todas essas coisas. É forte, gente, é forte. Os gentios significa os que não nasceram de novo. Hã? Aperta o cerco, não aperta? É, muito pouco. Assim, ou ele vai suprir, ou a gente está ferrado. Ou seja, aliás, você está ferrado nos dois lugares. Porque aqui, hoje, o Pedro Arruda falou que a gente está ferrado aqui também, porque os ricos são um terror. Não tem saída. Dizia eu, estava dizendo. Ou você é alguém que está ansioso quanto ao dia de amanhã, quanto aos recursos, o que você vai vestir, o que você vai comer, e o amanhã, e as coisas, e todas as possibilidades, ou você é alguém que está apacentado. Porque o contrário de gentil é filho. Ou você é filho, ou você é gentil. E o Evangelho veio para nos colocar debaixo dessa filiação. Você topa essa santa irresponsabilidade? Ela não é uma irresponsabilidade no vazio, ela é uma irresponsabilidade que abraça o reino de Deus em primeiro lugar. Irmãos, sabe por que soa para a gente muito abstrato? Porque o reino de Deus parece nada para nós, parece uma coisa que não existe, entende? Assim, uma coisa... É invisível, né? No fim das contas. Que de verdade não existe. Gente, mas o reino de Deus é real. Vocês têm noção que o reino invisível deu origem ao visível? Ou seja, não adianta a gente ficar lutando pelos recursos visíveis, porque eles estão acabando. É muito mais inteligente nós nos voltarmos para aquilo que deu origem ao mundo visível. Porque aquilo que é aparente é passageiro. Então, esse é o convite de Jesus para nós. Jesus não vem combatendo as nossas ocupações, Ele vem combatendo o centro do nosso coração. Como é que você vai saber o que está no centro do seu coração? Aí tem o termômetro. E o termômetro chama ansiedade. Então, o quanto você está ansioso? Porque, gente, aqui, quem é que depende? Dependência.
Quem é que depende? Só depende quem é fraco. Dependência é sinônimo de fraqueza. Então, sujeito que é dependente é um sujeito consciente de que ele não consegue fazer nada. É um sujeito que está relaxado. Ele sabe que precisa receber ajuda. Entende que dependência é uma palavra meio... Dependência, gente... Você já viu dependente físico? Dependente físico. Ele vai ficar estressado na hora de sair do carro? Adianta ele ficar ansioso? Adianta ele ficar estressado? Ele tem que esperar alguém ajudar ele. Então, é disso que se trata o convite de Jesus, e é disso que se trata Espaço para Deus. Eu não gostaria de fazer pressão sobre ninguém aqui para separar Espaço para Deus, porque eu sei que isso só vem como resultado de você se conectar àquilo que Deus tem para a sua vida. A vontade de Deus vai criar necessidade de separar espaço para Ele. Não há outra forma, não há outra saída. E isso é libertador, isso é liberdade. Nós precisamos começar a atentar para o convite de Jesus. Jesus tem um convite para nós. Ele quer falar do Pai para nós. Ele quer falar da vontade do Pai para nós. E Ele quer mudar o centro do nosso coração para uma coisa só.